Fala galera que acompanha aí essa caminhada além do infinito por todas essas peripécias e essas caraminholas da minha cabeça e das referências da onde eu tiro isso. Hoje, sexta-feira, estamos de branco, sexta-feira é dia de sextou o verbo. Então, para vocês, hoje, na mesma semana que eu falei sobre astrologia e quis quebrar um pouco aquela parada de pseudociência. Na mesma semana eu resolvi trazer para vocês aqui um divulgador científico, talvez o mais famoso de todos os divulgadores científicos que a gente já conheceu, que já divulgaram ciência, pelo menos no nosso contemporâneo, né, nesse nosso meio, nosso tempo, quer dizer. Então, o papo de hoje é sobre Carl Sagan. Esse livro que eu escolhi dele aqui para trazer para vocês se chama Bilhões e Bilhões, e ele tem. Não tá dando para ver, né? Enfim. E ele tem um subtítulo que é Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre Vida e Morte na Passagem do Milênio. Ele foi publicado originalmente em 97. Foi o último trampo do Carl Sagan antes dele morrer. Então, acompanha aí, já vou pedir, vocês estão ligados o quê? Então, você que ficou puto comigo falando sobre astrologia, você que acha que é pseudociência e que é ciência de verdade, então, tá aqui a referência de hoje. Gente, por favor, vão atrás, não só desse trampo dele, mas várias outras referências e, sei lá, do que vocês quiserem, vão ler, vão ler, vão ler. Tá ligado? Então, fica aí com a gente, curte o canal. Se você já curtiu, se você já se inscreveu, ativa o sininho, as notificações, para você não perder os vídeos, porque tem vídeo novo toda semana. Beleza? Agora sim. Eu acho que um dos motivos de eu ter resolvido trazer o Carl Sagan hoje é porque ele era um astrônomo. E já que eu falei de astrologia essa semana, eu acho importante eu fazer esse contraponto, eu botar essas duas cartas na mesa, para a gente sempre construir, difundir, aumentar o pensar, os canais de pensamento, quero dizer. Sempre que a gente puder expandir as formas de compreensão, ou sempre que a gente puder abrir o nosso leque de percepção, é interessante que a gente faça. Beleza? Nesse sentido mesmo, que ele começa o livro, porque os primeiros capítulos ele começa separando ou versando sobre a importância da gente perceber as ordens de grandeza e como a gente lida com números grandes. Então ele vai passando, explicando sobre como a gente transicionou, porque antes a gente pensava num número grande, a gente pensava em milhão, porque a população da Terra era contada isso muito tempo, era contada em milhões. Uma pessoa muito rica era uma pessoa milionária. E então 1 milhão era a nossa referência de número grande. Putz, um número muito, muito grande é milhão. Com o tempo isso se desenrolou até o momento que a gente está hoje, em que o bilhão é o número grande. Só que de milhão para bilhão o salto é muito grande, não é trivial. E a gente já está fazendo o mesmo passo que a gente fez do milhão até aqui, a gente está fazendo o mesmo passo já em direção ao trilhão. Então, em 97, ele já argumentava que o trilhão está logo ali. O trilhão está vindo. E hoje, 21 anos, 22 anos depois, o trilhão está mais aqui do que nunca. Acho que a gente ainda não completou essa transição, o bilhão ainda é uma referência muito importante. Mas é porque ninguém acho que cometeu a sandice também de considerar viável um indivíduo trilionário. Mas é só especulação que eu estou dizendo também. E essa diferença, ela, como eu disse, ela não é nem um pouco trivial. Para vocês terem uma ideia, só uma questão de proporcionalidade. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. Então, essa é a diferença. A diferença de 11 dias para 31 anos é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Então, acho que aí a gente consegue ter uma dimensão um pouco melhor.
E por que isso aí é um dado que ele dá também, ele conta nessa análise ainda dos números que ele traz, eu achei relevante trazer e esse é mais um momento que vai estar tudo verde aqui, vocês vão estar vendo que vocês vão entender o porquê. Mas ele fala que em 1970, a soma da dívida de todas as nações subdesenvolvidas do mundo, em 1970, era de 60 bilhões de dólares, certo? Em 1997, eu vou colocar aqui até o comparativo, a soma da dívida de todas as nações emergentes, pobres do mundo, dava 2 trilhões de dólares. De 1970 a 1997, isso cresceu assim, ó. Eu quero lembrar para vocês que os anos 60 foi uma década especialmente importante para os processos de descolonização e de revolução e libertação nacional na África, nas Américas, a Europa perdendo muito poder de fato sobre vários territórios e muito poder econômico nessa época. Então, de alguma forma isso teve que se transicionar. E o que aconteceu foi esse endividamento explosivo. O que aconteceu para compensar essa perda de território, de poder, de economia, foi o aumento explosivo da dívida desses países, para manter o mesmo tipo de domínio, só que com uma nova roupagem. Siderate. Gente, de vez em quando vocês escutam aí umas interferências, umas intromissões, patinhas andando e espreguiçadas. É culpa dele e da mãe dele. Ele tá aqui não pra pedir desculpa, mas mais pra. Pra quê? Ele falou que não sabe que quem tá fazendo isso com ele sou eu. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ler para vocês dois pontos que eu separei. Um, quando ele fala sobre negacionismo e sobre ciência questionável, e o outro é quando ele fala sobre combustíveis fósseis. Nesses dois casos, ele está falando sobre meio ambiente, mas de forma diferente, contextualizando. O livro, na verdade, é uma série de artigos compilados a respeito de assuntos diversos, todos eles versando mais ou menos sobre aqueles assuntos que estão aí no título. Beleza? O líder da maioria republicana no Congresso pensava em 1996 que a ciência subjacente à proibição dos CFCs é questionável e que o Protocolo de Montreal é o resultado de um susto dado pela mídia. Outro congressista republicano insistia em que a ligação causal entre a diminuição da camada de ozônio com os CFCs é ainda uma questão em aberto. Em resposta a um repórter que lhe perguntou a revisão crítica e cética de especialistas a que foram submetidos os trabalhos que estabeleceram essa ligação, Dolittle disse: "Não vou me envolver com essa asneira de revisão crítica." Antes de chegar nesse ponto, ele contextualiza, ele explica o que é, como funciona, de onde surge, qual a importância do ozônio, que tem a camada que protege a Terra e que é produzido aqui embaixo também, mas que existem diferenças dele aqui, dele lá, e os CFCs, que eu escrevi aqui para vocês agora, os clorofluorcarbonatos, eram componentes de gás aerosol, de spray, gás de geladeira e de ar-condicionado e essas coisas, e quando escapava ele acabava causando a destruição dessa camada de ozônio que é protetora dentro da nossa atmosfera. Então, durante os anos 90, isso foi um dos principais focos da discussão sobre meio ambiente. Nos anos 90, era o buraco na camada de ozônio, que aumentava as incidências de raio UV. Eu não sei exatamente de que raios, mas eu só ri da expressão que raios, porque eram raios mesmo, eu não sei se é UV, UVA, UVB, eu não sei o que é UVA, que é isso aí. E o Protocolo de Montreal foi um pacto entre nações para tentar reverter, combater ou agir nesse processo, de forma a resolver ele enquanto problemático. Beleza? Esses tópicos aí.
Porque, assim, ele fala muito sobre meio ambiente, ele vai desenrolar mais ainda. Tipo, esse vídeo, mais uma vez, é uma sugestão, é uma indicação, não é uma resenha. Eu não tô aqui para contar o livro para vocês. Tô aqui para deixar vocês com vontade de ler. Eu espero que vocês fiquem com. Porque, se liga só, daí para frente, ele vai chegar nos temas mais mirabolantes, ainda mais pá de pensar, tá ligado? Tem um que ele dispara, que ele pergunta assim, se é possível você ser pró-escolha e pró-vida ao mesmo tempo. Então, você ser favorável ao aborto e continuar sendo pró-vida. Essa é a questão que ele abre um desses ensaios, um desses capítulos aqui. E assim, a partir daí que ele constrói uma argumentação muito embasada e mostra. Lembrando que o trabalho dele ele era um astrônomo que trabalhava como divulgador científico. Ele teve um programa chamado Cosmos, que foi um dos mais duradouros da história da televisão inglesa, eu acho. Então, a visão e a missão o trampo dele era divulgar a ciência, tá ligado? Era tipo assim, aquela ciência cartesiana, bababá, bababá, da qual eu falei no outro vídeo, é disso que ele tá falando. E isso tem muito mérito. Isso não é para ser desconsiderado. Só não pode ser a única coisa. Não pode ser o único referencial. Mas não pode ser desconsiderado absolutamente não. Então, nesse sentido, o trampo dele é fantástico. Fantástico, fantástico. Enfim, eu espero que vocês leiam mesmo, vão atrás, gente, porque é um cara muito. É tipo assim, eu tenho certeza que é referência para construção de gente que a gente considera referência hoje aqui dentro do Brasil. Tipo, o Drauzio Varela, o Cortella, sei lá, se você gosta do Karnal, se você gosta de não sei quem. Tipo, eu tenho certeza que em alguma coisa eles se espelham, ou olham, ou pensam, ou no mínimo admiram o trabalho do Carl Sagan. Sobre os combustíveis fósseis e essa dinâmica de vida e morte e energia, ele escreve assim: o carvão, o óleo e o gás são chamados combustíveis fósseis porque são compostos principalmente dos resíduos fósseis de seres remotos. A energia química que existe dentro deles é uma espécie de luz do sol armazenada, originalmente acumulada pelas plantas antigas. A nossa civilização funciona pela queima dos resíduos de criaturas humildes que habitaram a Terra centenas de milhões de anos antes que os primeiros humanos aparecessem na cena. Como num terrível culto canibal, subsistimos dos corpos mortos dos nossos ancestrais e parentes distantes. Poeira de estrelas, caralho. Naquele capítulo que eu comentei pra vocês, gente, sobre se é possível ser pró-vida e pró-escolha ao mesmo tempo, tem como eu disse, eu não vou fazer resenha, não vou nem comentar muita coisa, eu não quero entrar muito nos méritos que ele entra, eu só quero citar algumas partes para instigar vocês, beleza? Então, nesse capítulo ele fala: não existe o direito à vida em nenhuma sociedade sobre a Terra hoje em dia. Nem houve tal direito em nenhuma época no passado, com algumas raras exceções, como entre os jainistas na Índia. Criamos animais nas fazendas para a matança. Destruímos florestas, poluímos rios e lagos até que os peixes não possam mais viver nesses ambientes. Matamos veados e alces por esporte, leopardos por suas peles e as baleias para fazer fertilizante. Encurralamos golfinhos, arfando e se contorcendo contra as redes. Matamos a pauladas filhotes de foca e provocamos a extinção de uma espécie a cada dia. Todos esses animais e vegetais são tão vivos como nós. O que é alegadamente protegido não é a vida, mas a vida humana. E ele faz esse parágrafo aqui, e eu queria só acrescentar aqui no final que até 150 anos atrás a vida humana era considerado se você era branco europeu. Se você não era branco e europeu, você tecnicamente não era nem humano. Então, fica aí esse adendo. Beleza? Esse capítulo é fantástico, a discussão é muito boa mesmo, vale a pena. Tem uma outra fala que ele coloca que eu acho que é um ponto importante, que é um ponto do livro que perpassa vários artigos, várias visões, vários momentos. Essa é uma questão que está presente, que é, inevitavelmente, há perigos que nosso foco de curto prazo extremamente arrogante ainda sequer descobriu.
Então quer dizer que a gente ainda não consegue nem conceber o tamanho do estrago que a gente é capaz de fazer, porque a gente só enxerga a curto prazo, porque se você pensar no ciclo de vida do ser humano é, sei lá, no máximo uns 80 tantos anos. Ah, mas a minha avó viveu, tudo bem, mas é exceção, é ponto fora da curva. A média é por volta dos 80 e a gente está arredondando para cima. Então a gente tem uma dificuldade imensa de olhar e de pensar nos efeitos práticos e reais das coisas, para além de, sei lá, do tempo da vida humana, sabe? Talvez se você tiver uma visão, você pense duas vidas humanas, sei lá. Você enxergue ou planeje a vida dos seus filhos e uma geração depois ou outra, ou se prepare para isso, construa para isso, que seja. Mesmo assim, você está enxergando assim, para a natureza e para o funcionamento do universo, isso é absolutamente nada. Essa janela temporal é ridícula. Ela nem é considerada para a evolução, para a seleção natural, por exemplo. 150, 200 anos é literalmente nada. Tudo bem que o nosso desenvolvimento tecnológico e cultural colocou a gente num momento em que talvez a seleção natural haja num período muito menor. Mas isso é só especulativo e, de novo, a gente não tem condição de perceber os efeitos dos transgênicos, por exemplo. E eu não estou falando contra, também não estou falando a favor. Na verdade, estou falando contra, estou falando dando um alerta, grandão assim, fazendo pi, pi, pi. Mas não estou dizendo que faz mal, estou dizendo que a gente simplesmente não tem condição de perceber a dimensão do que a gente faz. E esse é só mais um exemplo. Então, é muito sobre isso, sabe? Sobre nosso foco de pensamento, de construção e de praxis é de curto prazo, extremamente arrogante porque é baseado em nós mesmos. Tem umas questões filosóficas aí sobre se seria possível fazer de outro jeito, uma vez que a gente só consegue pensar a partir de nós mesmos. É uma opinião, sei lá, enfim. Fica aí o questionamento. Se você tem uma opinião sobre isso, manda nos comentários aí, porque eu mesmo não tô conseguindo ir além disso aqui. Gente, canal ao infinito e além para vocês. Tá oferecendo esse quadro, tá, ó, Carl Sagan, bilhões e bilhões. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês se instigarem mais um pouquinho. O sumário. Ah, não dá pra ver nada. Foda-se. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Tem mais uma porção de coisa aí pra falar, mas eu só vou conseguir falar se você curtir. Mentira, eu vou falar de qualquer jeito, mas curte, se inscreve, compartilha, marca um amigo, marca a amiga, se inscreve, ativa as notificações, se inscreve 2 vezes mesmo, não tem problema. Desinscreve e inscreve de novo, se for o caso. Vem ver o Django, dá um salve. Se vocês quiserem mais coisa do Django, pede aí embaixo que eu gravo, filmo ele. Eu vou ter uma conversa com ele e você vai ver que vai estar autenticado aqui esse vídeo com a autorização dele. E é isso aí. Boa sexta-feira para nós. Vamos, assim, fundamentalmente o que o Carl fazia era ativar questões ou disparar questionamentos e fazer pensar, tá ligado? É basicamente esse o trabalho de um divulgador científico. Não é só contar verdades, é muito mais disparar questionamentos, dar condições para que alguns questionamentos surjam e outros e a gente amplie as linhas e os canais de pensar. Esse é o principal papel, eu penso, de qualquer pessoa que se considere, se intitule um divulgador científico. Porque senão você vai estar só propagandeando verdades. É lógico que existem algumas verdades e algumas questões científicas objetivas naquele lance que a gente já trocou ideia, que precisam ser ditas e precisam ser marcadas para a partir delas a gente poder construir as coisas. Se a gente fica se atendo ou voltando ou tretando sobre terraplanismo, por exemplo, a gente está mais gastando energia do que de fato produzindo alguma coisa útil. Porque essa ruptura não tem nem, sei lá, eu tenho uma opinião um pouco sobre isso aí. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, fiquem bem, bom fim de semana, o Natal tá chegando, talvez eu faça um Jogos Preto especial, talvez eu pule de paraquedas, mentira, isso não vai acontecer. Mas é isso aí, um beijo pra vocês, fiquem bem e vamos à luta.